Você, bom dia mais uma vez. Dia de número 152, eu, a pastora Bianca, aqui com você, acompanhando a leitura bíblica em 365 dias. Hoje, dia de 152, vamos de 2 Crônicas, capítulo de número 15 ao 16, e o Evangelho de João, capítulo de número 12, do 27 ao 50. Você que esteve acompanhando conosco ontem, nós vimos que o rei Asa, filho do rei Abias, da tribo de Judá, segue o que é correto aos olhos de Deus. E agora, no versículo de número 15, anteriormente vimos que ele venceu uma batalha, né? Não pela quantidade, mas realmente porque se colocou e entendeu que ninguém vence uma batalha se o Senhor não estiver com ele. E assim ele o fez, e assim ele venceu a 1 milhão de homens. Pra você ter uma ideia, uma diferença muito grande, né? Ele venceu por conta disso. E eis que Asa segue aí fazendo o que é correto aos olhos do Pai, agora com auxílio de um sacerdote. Quem? Azarias, filho de Obed. Do capítulo de número 15, a palavra vai dizer assim para mim e para você. As reformas religiosas de Asa. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa, todo Judá e Benjamim escute que o Senhor está com você, enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar. E se deixarem, ele também os deixará. Esse texto muito conhecido, né? Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Então, busque e você vai encontrá-lo. Busque a Deus e você vai encontrá-lo. Cadê? Verso 3. Israel já li esse. Verso 4. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e os buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Permaneçam firmes. Ali, naquele período, havia todo tipo de angústia, mas ele fala: prevaleçam, permaneçam, que vocês vencerão. Verso 8 vai dizer que ao ouvir essas palavras e a profecia do profeta, o filho de Obed, Asa, então, ele vai se animar. E ele vai tirar as abominações, vai continuar fazendo o que é correto aos olhos de Deus de toda a terra de Judá. Ele também vai fazer isso em Benjamim, bem também como das cidades que ele havia conquistado, das regiões montanhosas de Efraim. Outros povos também. Ele vai remover todo o altar que estava diante do pórtico do Senhor. E congregou toda o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que estavam morando entre eles, porque muitos de Israel passaram para o lado de Asa, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. E naquele dia ofereceram um sacrifício ao Senhor.
do despojo que eles trouxeram daquela guerra lá, dos 1 milhão, eles ofereceram 700 bois e 7.000 ovelhas. Eles entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de condenar à morte todos aqueles que não buscassem o Senhor, Deus de Israel, tanto os pequenos como os grandes, tanto os homens como mulheres. E eles juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, ao som de clarins e trombetas. Todo Judá se alegrou por causa desse juramento, porque eles juraram de todo o coração e de toda boa vontade buscar ao Senhor, e por isso eles encontraram. O Senhor então deu paz a todos naquele período. Então Asa teve sucesso no seu reinado, porque além da tribo de Judá e Benjamim, acabaram se reunindo outras tribos que pertenciam aí à tribo do norte, com Asa. Por quê? Porque eles viram que o Senhor estava com eles. E aí as demais acabaram se juntando e ele se fortaleceu em número, mas também em presença de Deus, né? E todos ali fizeram uma aliança de que eles estariam com Deus, e quem não estivesse seria condenado à morte. Verso 16 vai dizer que o rei Asa depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Assera. O rei Asa então destruiu essa imagem e ele reduziu a pó e queimou no vale de Cedro. Então ele tirou a regalia que a sua própria mãe tinha. Por quê? Porque ela construiu aí um poste ídolo. A própria mãe fez aí algo que era abominável aos olhos do Senhor. Então ele tirou essa regalia dela e ele então queimou essa imagem da deusa Assera. Assera tem um papel de Afrodite que a gente vê no Novo Testamento, onde Paulo também condena ali a adoração a Afrodite, em que eles estavam ali raspando as cabeças, a gente vai ver isso mais à frente, né? Mas assim, só para você entender, é a mesma deusa, né? Agora com um nome diferente ali para os gregos, mas a Assera também era uma deusa ali na região de Canaã, aquele pedaço ali, também além de deusa do amor, deusa da fertilidade, da guerra. E aí a mãe de Asa ainda estava com essa coisa na mente dela de se prostrar a deuses pagãos, sendo que não é a fertilidade, prosperidade não estava vindo de um deus pagão, mas sim do Deus de Israel. Os lugares altos, porém, não foram tirados. O verso 17 vai dizer que o rei Asa queimou sim a imagem, porém não destruiu altares em alguns locais. No entanto, o coração de Asa, independente disso, dele não ter destruído todos, ele foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Verso 18 ainda vai dizer que ele trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, restituiu os itens que pertenciam aí ao tabernáculo. Ele trouxe de volta o que seu pai tinha feito como abominação, né?
e as coisas que ele mesmo havia consagrado, prata, ouro, utensílios, e vai dizer que não houve guerra no período em que ele foi rei. Então ele restaurou, de fato, a adoração a Deus naquele período. Capítulo de número 16, a gente vai ver aqui que Asa vai fazer também aliança com o rei sírio, né? Mais à frente a gente vai ver que a Síria vai se levantar contra, né? Mas ele faz uma aliança sabendo que eles eram maiores em número, com a intenção de proteger aí o reinado. Asa, nesse capítulo de número 16, ele vai se sentir ameaçado aqui pelo rei da tribo de Israel. A gente passou por Jeroboão, né? Mas agora a gente vai ver que o rei Baasa vai se levantar contra Israel. Vai se levantar em Israel contra Judá. E aí, eis a questão, né? Aí, ele vai ficar com receio, vai ficar com medo. Então, ele vai fazer uma aliança com um povo estranho. Então, aí a confiança dele não estava mais somente em Deus. Ele começa a crer que ele precisa fazer alianças com homens. E aí, tem esse período de mudança. Olha só, o verso 16 vai dizer que no 36º ano do reinado de Asa aí que reinou durante 41 anos, aqui no ano de número 36, ele vai invadir Judá e vai começar a edificar a cidade de Ramá, para impedir a entrada e a saída do território de Asa, do rei de Judá. Então, o rei Baasa, o rei de Israel, ele vai começar a edificar cidades para impedir que Asa possa vir contra ele. Então, Asa vai começar a tirar prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros do palácio real e vai enviar aos servos de Ben-Hadad, o rei da Síria, que eles moravam em Damasco, propondo o quê? Uma aliança. Ele vai dizer a ele que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. E aí, Ben-Hadad, o rei da Síria, ele poderia fazer o que quisesse, né? E o que ele fez? Ele deu ouvidos a Asa. E ele vai enviar os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E eles vão, com isso, conquistar a Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Quando Baasa soube disso, deixou então de edificar Ramá e não continuou aí os muros, a sua obra. Então o rei Asa reuniu todo o povo de Judá e trouxeram de Ramá as pedras, a madeira, que Baasa havia usado para edificá-las. Com elas, então, Asa começou a edificar as cidades de Geba e Mispa. Então, Asa faz uma aliança com o rei Ben-Hadad para retirar o povo de Israel de lá. Ele vai conseguir, o rei da Síria, ele vai conquistar algumas cidades para si e ele vai permitir aí que o povo de Judá retire
as pedras, a madeira, para que eles pudessem edificar outros lugares. Só que o sacerdote Hanani vai repreender aí a Asa, o rei Asa. Vai dizer que naquele tempo o vidente Hanani, palavra Bíblia, quando fala vidente, também é sacerdote, tá? Foi falar com Asa, o rei de Judá, e ele vai não sei quanto tempo ficou descarregado, não sei quanto você ouviu ou não ouviu. Eu vi agora. Eis que então, após a aliança aí com o rei da Síria, o rei Asa, vai ser repreendido aí por Hanani, o sacerdote. E aí, a Bíblia vai dizer que ele vai falar assim com ele: você confiou ao rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus, e por isso o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Quer dizer que, na verdade, Deus queria que eles viessem lutar contra os sírios e não fazer aliança com outros povos. A palavra foi falada, né? Moisés havia orientado que eles fossem uma só nação e eles não fizessem aliança com outros povos, pelo contrário, eles derrotassem, porque isso aqui fazia parte da terra de Canaã, todo o território que Deus havia prometido aí a Josué. Então, Hanani vai continuar dizendo, né? Não é verdade que os etíopes e os líbios, formaram um grande exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas por que você confiou no Senhor, ele os entregou nas suas mãos? Não foi isso que aconteceu quando eles vieram 1 milhão contra você? E Deus não deixou você vencer? Porque quando ao Senhor, aos seus olhos, passam por toda a terra para dar força àquele cujo coração é totalmente dele. Então Deus é com aqueles que creem nele. Ele, quando passa os olhos no mundo, ele é com aqueles que é com ele. Porém, isso que você acabou de fazer, Asa, é uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerra contra você. Então, o Senhor parcialmente não vai ser totalmente contigo. Ele vai permitir que sobrevenham guerras contra a cidade de Judá, a tribo de Judá, né? Porém, Asa se indignou contra o profeta e o lançou numa prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo. Por quê? Hanani falou que era verdade, e às vezes escutar a verdade dói. Escutar o que é verdade, às vezes as pessoas ficam bravas, ficam iradas, e ele, com uma posição de rei, se sentiu no direito de assim fazer. E aí lança Hanani na prisão, e também outros que haviam concordado com ele. Vai começar a oprimir essas pessoas. Mas era verdade, né? Hanani ali não se omitiu, resolveu falar o que precisava ser falado. Com isso, chega o momento em que Deus recolhe a vida de Asa. Essas passagens aqui que nós estamos lendo, elas também estão lá em 1 Reis, capítulo de número 15. Como eu já falei, né, 1ª e 2ª Crônicas é uma repetição dos livros aí de 2 Samuel, 1 Samuel e 1 e 2 Reis. E eis que os demais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito
no livro de História dos Reis de Judá e de Israel. E no 39º ano de seu reinado, Asa contraiu então uma doença nos pés. E essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas ele confiou nos médicos. A nossa confiança não tem que estar apenas na medicina. A nossa confiança também tem que estar em Deus. Fala que ele estava enfermo, ele estava doente, mas ele não confiou no Senhor, confiou somente nos médicos. E aí, Asa então vai morrer no 41º ano do seu reinado. E ele vai ser sepultado no túmulo em que ele tinha mandado abrir para si, na cidade de Davi. Ele já havia preparado a sua sepultura. E ali vão o colocar sobre um leito cheio de perfume e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas, e depois vão fazer uma fogueira em honra dele. E eis que Asa morre, né? Chegou o momento dele. Então, até na doença, até na enfermidade, a gente não pode confiar somente nos médicos. A nossa confiança tem que estar plena em Deus. Deus, os médicos, usa. Mas se você confia somente nos médicos, aí às vezes Deus não faz, porque é um trabalho duplo ali. Eles são usados como instrumento. Se você crer somente neles, Deus não vai exaltar o médico. Deus vai permitir que você seja curado se você for exaltar o nome dele. Amém? Isso aqui é um texto muito importante para a gente ler, né? Para as pessoas. Então agora, lemos o 15, lemos o 16. Vamos para João, Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo de número 27 ao 50. A gente viu ali que Jesus estava sendo aclamado, né, como aquele rei dos reis, rei de Israel, aquele rei que estava vindo montado numa jumentinha. E muitos criam na palavra que era falada, criam na presença dele. E aí, ele começa a falar para as pessoas que ele seria morto. Ele tinha que falar a verdade. Não poderia apenas deixá-los achando que nada aconteceria. Haveria um momento em que ele também, a profecia do Salvador se cumpriria. Ele diz assim, agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E a multidão que ali estava e que ouviu aquela voz, dizia ter ouvido um trovão, e outros diziam, foi um anjo. Então Jesus explicou, não, foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Que ele está falando de quem? De Satanás. Satanás vai ser expulso. E eis que o nome de Deus será exaltado. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim.
aqui também faz uma menção à ressurreição, né? Fala da cruz, que ele seria levantado, e muitos creriam no Evangelho, mas também fala do momento em que ele seria ressuscitado. Aí, a vinda, não ressuscitado, na verdade, é o momento em que ele voltaria para buscar a igreja, e que ele, quando levantado, quando ele vindo dos céus, ele chamasse a sua igreja e ele atrairia todos para ele. Todos ouviriam, todos creriam, todos compreenderiam, acreditariam a palavra. E o verso 33 vai dizer que ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. E a multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Então eles ainda não compreendiam, não entendiam. Como assim vai ser levantado? Como assim o Filho do Homem? E aí Jesus foi preciso que ele esclarecesse, né? Ainda por um pouco, a luz está com vocês. Quem é a luz? Ele é a luz. Eu estou com vocês. Andem enquanto vocês têm luz. Andem comigo enquanto vocês podem, para que não sejam surpreendidos pelas trevas, para que vocês não sejam surpreendidos por Satanás, pelos desígnios das trevas, por aquilo que não agrada a Deus. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Se vocês andam perdidos, se vocês não andam com Jesus, vocês estão perdidos. Vocês não têm ideia para onde vocês estão indo. Enquanto vocês têm a luz, enquanto vocês têm a mim, creiam na luz, creiam em mim, creiam em Jesus, para que se tornem filhos da luz, para que vocês também sejam filhos de Deus, assim como eu sou. Falando por parábolas para melhor entendimento, mas às vezes eles não compreendiam de fato o que ele estava falando. Também era falado assim para que os sacerdotes e os fariseus não questionassem e não achassem que ele estava querendo se exaltar, para que de fato ele não fosse crucificado de imediato. Era necessário que alguns entendessem nas entrelinhas, mas que ele continuasse falando a verdade. E aí, eis que os judeus não acreditavam. Ouviam, mas não criam. O verso de número 37 vai dizer assim, depois de dizer isso, Jesus foi embora, ocultou-se deles, ficou recluso. E embora tivesse feito ali tantos sinais de presença, na presença deles, eles não creram, eles não acreditavam. Mas isso também cumpre a promessa da palavra do sacerdote Isaías, Diz que, Senhor, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, eles pregavam também Isaías. Falava da verdade, falava que viria o dia do Senhor, haverá o dia terrível do Senhor, o dia temível do Senhor. O profeta Isaías sempre falava isso e eles não acreditavam. Isaías 53, essa passagem. E aí, por isso, eles não podiam crer. Porque Isaías disse ainda, cegou os olhos deles, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então, até nisso, a Bíblia é soberana. A Bíblia, ela reafirma nela mesma as passagens. O Senhor Jesus repete as passagens.
as mesmas passagens que foram ditas no Antigo Testamento são repetidas por Jesus ali, para confirmar as profecias. Isaías capítulo 6, versículo de número 10. Fala que as pessoas não podiam compreender a verdade espiritual, não podiam crer no que Deus havia falado, não criam no Messias. Os corações estavam duros, não se convertiam. Verso 41 vai dizer: Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muito dentre as autoridades, as próprias autoridades, creram em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não o confessavam, eles tinham medo, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Assim como aconteceu lá com o rei Asa. Ele ficou doente, mas ele confiou mais nos médicos do que em Deus. Então a enfermidade o levou. E aqui também acontecia com as pessoas, Por causa dos fariseus, elas tinham medo, tinham receio do que eles poderiam pensar, porque elas pertenciam àquele grupo de pessoas, com medo de serem expulsos das sinagogas. Então eles acreditavam sim, porém eles não professavam com a sua boca porque eles tinham medo. Infelizmente, E acabavam não cumprindo aí. E a palavra vai continuar dizendo que Jesus vai permanecer ensinando. Diz assim, verso 44, e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Se você acredita em mim, não é só eu, Jesus, que você está crendo, mas também no Deus Pai, em Deus do Antigo Testamento, Deus da Antiga Escritura. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem está me vendo, está também crendo em Deus, na profecia do Messias. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra, a própria Bíblia vai julgar vocês no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, não acha que eu estou me enaltecendo aqui. Mas o Pai que me enviou, esse sim, ele me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Se vocês crerem em mim, crerão no Pai. Se crerem em mim, alcançarão a vida eterna. É isso que Jesus está falando aqui. Que ele não veio para se enaltecer como pessoa, mas sim para enaltecer ao Deus Pai. É isso. Dia de número 152. Finalizamos. E se você crê no Filho, você também alcança o Pai e se torna filho de Deus. Creamos no Filho. Amém? E é isso aí. Finalizamos. Vamos orar então. Amém? Pai, nós queremos mais uma vez agradecer por esse momento na leitura, pelo teu entendimento na sua palavra e como que o Senhor é fiel e se mostra para nós através das Escrituras. A nossa fé tem que estar em Ti e não nos homens, O Senhor demonstrou isso também aqui com o rei Asa e também reafirmou isso aqui com Jesus. Nós possamos olhar somente para Ti e não para as coisas à nossa volta, circunstâncias, pessoas, que a nossa fé possa vir do alto e do alvo, que é Jesus. Amém? É isso aí. Finalizamos aqui. Até a próxima. Espero você. Tchau.